Se eles estiverem no estado líquido ou no estado que? Sólido, aí é diferente. Então, só tem, vamos pôr aqui, CH4, L. Agora ele está onde? No estado líquido. HCl, líquido. H2O, líquido. Agora dá para mim saber, desses três, qual vai ter o maior ponto de fusão, maior ponto de ebulição? Vai depender da força que acontece entre as suas o quê? Moléculas. No caso do CH4, presta atenção, ó. O CH4, a ligação entre os átomos é uma ligação covalente o quê? Polar. Mas as quatro ligações não são iguais? São iguais, é carbono com quem? Com hidrogênio. Então é a mesma intensidade, mesmo ângulo, a resultante é zero. O CH4 tem uma molécula apolar. No HCl, ligação covalente o quê? Polar, molécula, também o quê, turma? Polar, certo? A água, ligação entre hidrogênio e oxigênio, é uma ligação covalente, né? Não é polar? E a molécula da água, ela é o quê, turma? Uma molécula polar. Então vamos lá. Se o CH4, a molécula dele é polar, qual é a ligação que ocorre entre essas moléculas? Vai ser por dipolo que induzido, certo? No HCl, a ligação, a molécula ela é o quê? Polar. Então vai ter aqui dipolo permanente. Na água, não é polar também? Só que na água tem um porém. A molécula ela é o quê? Polar, mas o hidrogênio está ligado com quem? Oxigênio. Então na água acontece que ligação? Ponte de hidrogênio. Então, olhando para cá, dessas três substâncias, qual terá o maior ponto de ebulição aqui? Não é a água? Porque nela, ela não apresenta a maior interação entre as suas moléculas. Das três, qual vai ter o menor ponto de ebulição aqui? O CH4, porque entre as suas moléculas é a força mais fraca que existe. Então, nesse caso aqui, ó, esta seria a ordem crescente. Crescente. Ponto de fusão e ponto que de ebulição. Por que que cresce para cá? Que nesse sentido também cresce a força molecular. Então, quanto mais forte for a ligação, mais energia você gasta para quebrar isso. Você tem que separar elas para que elas possam ir para o estado que? Lembra que no estado gasoso não existe ligação entre elas. Elas se movem livremente. Nós temos que quebrar isso. E aqui, nós vamos quebrar uma ligação por dipolo induzido. É a mais fraca, que tem a mais fácil de ser quebrada. Então é ela que vai ter o menor ponto de fusão e o que? Ebulição. No caso da água, a ligação intermolecular é a mais forte que tem. Requer maior quantidade o que? De energia. Maior ponto de fusão e o que? Ebulição. Vou colocar um exemplo aqui para vocês. Olhando para o quadro, vocês lembram disso? Esses dois compostos que estão no quadro são formados apenas de carbono e quem? Hidrogênio. Como é que nós os chamamos? Isso. Todo composto formado somente de carbono e hidrogênio são carbonetos. Ambos são hidrocarbonetos. Se são hidrocarbonetos, sem exceção, todos os hidrocarbonetos apresentam molécula apolar. Todos os hidrocarbonetos, ou seja, todo composto formado apenas de carbono e hidrogênio, a molécula dele é o que? Apolar. Independente se tem 1, 2, 3, 4, não importa a quantidade de carbonos e hidrogênio. Se ele é um hidrocarboneto, a molécula é o que? Apolar. Presta atenção.
Se esses dois compostos têm molécula apolar, significa que aqui, que tipo de ligação que vai ocorrer entre as moléculas desse composto? Se ela é apolar, vai ser por dipolo, o que, turma? Induzido. Aqui a molécula também não é apolar, então também vai ser por dipolo, o que? Induzido. São apolares, a força entre as suas moléculas será por dipolo que induzido. Então, as duas têm o mesmo ponto de fusão e ebulição? Não. Não existe substâncias diferentes que tenham o mesmo ponto de fusão e ebulição. Ponto de fusão e ponto de ebulição são propriedades específicas. O que significa isso? É diferente de substância para o quê? Substância. Só lembrando, vou adiantar aqui, este composto aqui em cima, este é o metilpropano. Depois a gente vai falar melhor sobre eles aqui. Esse é o metilpropano. Enquanto que embaixo, este é o butano. Ou seja, são duas substâncias diferentes. Só que se você olhar, são quantos carbonos aqui? Não são 4? Quantos carbonos aqui? 4. Ambos têm quantos carbonos? 4. Contou aqui, já contou os hidrogênios? 3, 6, 9 e 1, o quê? 10. Aqui embaixo, 3, 2, 5 e 2, 7 e 3, o quê? 10. Ambos têm 4 carbonos e 10 o que? Hidrogênios. A molécula não é igual dos dois? Então a massa molecular desse é igual à massa molecular do de baixo. Eles têm a mesma massa. E o mesmo tipo de ligação. O ponto de fusão tem que ser o quê? Diferente. Então quem que vai ser é diferente. Então quando isso acontecer, presta atenção, quando você estiver diante de substâncias que tem o mesmo tipo de ligação entre elas. Dipolo induzido, aqui dipolo o quê? Induzidos. Pode ser também por dipolo permanente ou ponto o quê? De hidrogênio. Se a ligação for a mesma, como é que eu vou saber quem é a maior, quem que é a menor? Aí vai por tamanho. Aquele negócio de tamanho, não tem aquele negócio que tamanho não tem documento? Já viram falar disso ou não? Aqui não funciona isso. Aqui é o contrário. Aqui tamanho importa sim. Aqui no caso é o seguinte. Faz assim aqui, ó. Maior molécula. Aquela que tiver a maior molécula. Quanto maior for a molécula, maior é a superfície o quê? De contato entre elas. Maior molécula, maior superfície de contato. Maior superfície de contato, maior força intermolecular. Então as duas são dipolo induzido. Agora, olhando para essas duas moléculas, qual que é a maior? A de cima ou de baixo? Não é de baixo? De baixo é maior. Ela tem uma maior superfície que de contato. Se ela tem uma superfície de contato maior, ela terá maior intensidade. Então, neste caso, o ponto de fusão e ebulição é crescente neste sentido. Então, dos dois, quem tem maior ponto de fusão e ebulição? O butano. Quem vai ter menor ponto de fusão e ebulição? O metil que? Propano. A ligação entre eles é a mesma. Mas o que manda aí agora? Quando a força for a mesma, vai mandar quem? O tamanho da molécula. Maior molécula, maior superfície que de contato. Maior força intermolecular. Contato é maior, prende mais. Entenderam isso, turma? Primeiro fator. Primeiro você tem que ver que tipo de ligação que é. Aqui nós vimos. Induzido, permanente o quê? Ponto de hidrogênio.
Se a interação entre elas é diferente, tranquilo. Vai sempre do dipolo induzido para onde? Para a ponte de hidrogênio. Não aumenta a intensidade nesse sentido? Então, nesse sentido, também aumenta o ponto de fusão e ebulição. Agora, se a ligação for a mesma, quem é que determina? O tamanho da molécula. Maior molécula, maior superfície, maior força intermolecular, maior força, maior ponto de fusão e o que? Ebulição. Uma maneira de fixar isso é fazendo exercício. Então vamos lá. Então, página 21. Então nós temos assim: considere as estruturas, indique quais são polares e quais são que apolares. No caso, ele está falando da molécula. Então nós temos assim: A, enxofre, seria esta a molécula. No caso do enxofre, esta é uma molécula triangular plana, ou seja, trigonal. Não é isso? A geometria dela é trigonal. O que significa isso? Que o ângulo entre as suas ligações é de quanto, turma? 120 o quê? Graus. Então, eu pergunto para vocês. Ligação covalente. A ligação covalente ali entre o enxofre e o oxigênio é uma covalente polar, uma covalente apolar? Covalente polar. Não é covalente polar? Por que covalente polar? Porque entre átomos o quê? Diferentes. Concorda comigo? Agora, quem quer o mais eletronegativo ali? O oxigênio ou o enxofre? Se você olhar na tabela, os dois não estão no mesmo grupo? Só que o oxigênio é o primeiro, não é o primeiro enxofre, não é o de baixo? Lembra lá? A eletronegatividade ela cresce de baixo para o quê? Para cima. Então o oxigênio é o mais negativo. Então significa que aqui, ó, o oxigênio, eles serão os polos o quê? Negativos. O enxofre vai ser o polo o quê? Positivo. Os vetores vão estar apontando do enxofre para o oxigênio ou do oxigênio para o enxofre? É do positivo para o negativo, né? Aqui, ó. Então você tem um polo aqui, um vetor aqui, outro vetor aqui, outro vetor aqui. Esses três vetores eu digo que têm a mesma intensidade. Por que a mesma intensidade? Porque as três ligações não são iguais. É entre o enxofre e quem? E o oxigênio. Então espera um pouquinho. Eles têm a mesma intensidade. Qual é o ângulo formado entre eles? Né, 120? Mesma intensidade, mesmo ângulo. O que diz a física? Qual que é a resultante ali? Né, zero. Então aqui, ó, a somatória dos vetores polarização vai ser igual que a zero. Então a ligação é polar, que são átomos diferentes. Mas ela terá uma molécula. A molécula vai ser o que, turma? Apolar. A molécula é apolar. Então no A, ligação polar, molécula o que? Apolar. É isso que ele quer, né? A molécula, ela é apolar. Qual é o outro lá? O B. O B. De novo, turma, ó, presta um pouco melhor. Carbono, uma ligação dupla, uma ligação simples com cada o que? Hidrogênio.
Feito? Ligação covalente polar. Pergunto eu, entre o carbono e o hidrogênio, quem que é mais eletronegativo? Hidrogênio está no grupo 1A, carbono está no grupo 4A. Quem que é mais eletronegativo? O carbono. Então aqui o hidrogênio é o polo que? Positivo. E o carbono seria o polo que? Negativo. Só que entre o carbono e o oxigênio, quem é que ganha? Quem que ganha entre o carbono e o oxigênio? Não é o oxigênio? Então aqui, ó, você vai, cuidado aqui, ó. Você vai ter assim, ó. Dois vetores aqui, ó, estarão apontando para onde? Para o carbono. E um vetor está apontando para onde? Para o oxigênio. Esses três vetores, eles têm a mesma intensidade? Tem a mesma intensidade? Não, porque esse sim, não é isso? Esses dois não têm a mesma intensidade, que essa ligação é essa. Mas essa daqui é igual às outras duas? Não. Então aqui, apesar de ter, ó, esta molécula também é angular. Ela também é trigonal. Porque o carbono tem uma dupla. Ela também é trigonal. Trigonal. O ângulo também aqui é de 120 graus. Mas nesse caso, não tem a mesma intensidade. Então, aqui, ó, a somatória dos vetores vai ser diferente o quê? De zero. Então, a ligação é polar e esta molécula também será uma molécula o quê? Polar. Diferente daquela ali, ó. Que ali os três não têm a mesma intensidade e o mesmo ângulo, a resultante é o quê? Zero. Aqui não. O ângulo é o mesmo, mas a intensidade é a mesma? Então a somatória é diferente de zero. Naturalmente, se fosse ver aqui, para onde estaria apontando o vetor? Para o oxigênio ou para o carbono? O vetor resultante vai estar apontando para quem, turma? Quem dos três ali, quem é o de maior eletronegatividade? Não é o oxigênio? Ele será o polo que? Negativo aqui. Não é isso? Então esta é polar. Essa foi a B.